Como ajudar seu filho a conhecer Jesus? Como apresentar Jesus para o seu filho? Para que ele chegue naquele ponto em que ele não saiba viver sem Jesus, em que ele passou tanto tempo da vida dele já em contato com Jesus, em amizade com Jesus, que ele não sabe mais viver sem ele. Como então você vai apresentar Jesus para sua criança? Qual é o modo de falar? O que falar de Jesus? Então, esse é o tema de hoje, que eu creio que é um dos capítulos mais longos e é um dos temas chaves do livro. Afinal de contas, como eu vou apresentar Jesus para o meu filho? Quem eu vou dizer que Jesus é? Então, esse capítulo é muito lindo, capítulo 12, o Salvador das Crianças. E eu vou chamar a Amanda para nossa live de hoje. Primeiro eu quero dar bom dia, boa noite, boa tarde aí onde você estiver. Eu falo pouco com vocês aqui ao vivo, né, gente? Me perdoem. É porque eu fico pensando em quem vai assistir depois, sabe? Aí fica ouvindo assim o nosso papo aqui e tal. Então, por isso que às vezes eu falo pouco com vocês aqui. Mas no finalzinho a gente vai conversar mais um pouquinho, tá bom? Vou chamar a Amanda. Vamos ver se ela entra. Aí. Olá! Tô ouvindo Oiê! isso? Tudo bem? Tudo bom? E Estamos. você? Tudo bem? Quanto tempo, 2 menina? aninhos, mas é muito bom estar aqui com você de novo. 2 anos. Você foi uma das primeiras corajosas que me convidou para Corajosa uma nada, eu sabia que live. ia dar muito certo. Você foi a minha primeira convidada, olha só, na série que eu tava fazendo, né? Foi a primeira também, porque Uau! eu comentei, né, com, Que com as meninas legal. que me acompanham, que naquele momento que eu comecei a fazer aquelas lives, eu chamei mães que eu admiro muito, mães que eu olhava e Ah, falava, gente, eu preciso aprender com essa mulher. Aí eu falei, vou começar com a Simone. que gracinha. Ai, que bom, menina. Eu gostei muito da nossa live. Olha, assim, para eu ter coragem, né, foi realmente assim. Foi É sobre porque é um cultura assunto que eu gosto familiar, né? muito, né? E que a gente vive, faz parte da nossa vida. Foi. E então é um prazer agora ter você aqui como minha convidada para falar do capítulo 12. A Amanda, ela é mãe do Luca, que tem 3 aninhos e meio, coisa mais querida. Fala um pouquinho de você, se Tá bom. apresenta para quem não te Gente, boa conhece. noite para todo mundo. Tô vendo aqui várias meninas que me acompanham, amigas do coração também, que estou com saudade. É muito bom ver vocês. Meu nome é Amanda. Eu atualmente estou morando no NASP Engenheiro Coelho. Meu marido é pastor. Atualmente ele está como diretor espiritual aqui do campus Engenheiro Coelho. E eu me formei inicialmente em publicidade aqui no NASP em 2011, muito tempo atrás. Comecei a trabalhar na área de Uau. criação, então na área de direção de arte. Depois me especializei em comunicação empresarial, corporativa e toquei a minha vida assim trabalhando como diretora de arte e ilustradora, né? Atendendo aí para clientes do Brasil e Sim. tal. Só que É. recentemente, ultimamente, depois que o Luca nasceu, eu me descobri com uma nova paixão, porque a maternidade despertou em mim coisas assim que eu jamais imaginei. E atualmente eu estou finalizando a minha pós em Neurociência, Educação e Desenvolvimento Infantil pela PUC. E assim, tem sido uma bênção, gosto muito, é um assunto que sou apaixonada nessa área. E o meu trabalho final, que eu estou fazendo agora que eu estou finalizando meu paper de conclusão do curso, é uma análise comparativa, digamos assim, uma revisão bibliográfica, onde eu comparo ali, buscando encontrar as convergências e as divergências entre a disciplina positiva e a visão educacional de Ellen White. Então, assim, é bem legal assim o que essa temática que eu estou me aprofundando, né? E esse livro aqui, ele foi um dos que me deu start para tudo isso, né? Então eu contei isso justamente porque quando eu Uau, que li esse livro legal! e também Orientação da Criança, né? O livro Educação de Ellen White, Fundamentos da Educação, eu falei, gente, mas isso é tão precioso, é tão rico, é um conteúdo tão importante. Como que isso não é falado? Como que isso não é divulgado? E como tantos pais têm sido levados
por outras filosofias, por outras ideologias, e não se baseiam na Bíblia e no conhecimento que é revelado através do Espírito de Profecia. Então, esse livro, ele traz de forma prática, né? Ele aplica, assim, a visão educacional de Ellen White de uma forma muito simples e muito fácil de entender. Então, esse daqui foi um dos starts aí para eu iniciar essa nova jornada aí na minha vida. E você talvez poderia até transformar Quem o seu sabe? TCC em um Estamos aí livro, no não? processo com a minha orientadora. Eu tenho certeza que o Que conteúdo legal. é, assim, excelente, não porque eu estou fazendo, mas justamente porque é o conteúdo que a gente vai estudar hoje nesse livro. É um conteúdo maravilhoso. E, Sim, infelizmente, muitos pais não conhecem, né? Então, quando eu fiz aquela série não. com você, Discipulando os Nossos Filhos, era justamente tentando trazer um pouco do que estava aqui. E eu me apaixonei por isso. Então, eu quis ir um pouco mais a fundo. Estou aí na fase final da minha pós. E quem Que sabe vou bênção. trilhar aí um novo caminho, assim, em termos de carreira, né? Mas, por enquanto, eu estou mais focada aqui no meu pequeno, na maternidade, dei uma pausa nos trabalhos. Só retomei agora esse semestre porque a gente está com planos de fazer missão na Jordânia em julho. Então, agora a gente está se movimentando Aham. para isso, mas o meu foco atual é maternidade. Digamos que o meu trabalho é o Luca. Isso mesmo, exatamente. O nosso trabalho, os nossos filhos. E Amanda, então fala para nós o que desse capítulo. Sim, Ele é um capítulo longo, é um capítulo muito importante. eu também. O meu aqui tá todo grifado. Então, para quem está chegando agora, esse é o livro Como Ajudar Seu Filho a Amar Jesus, que eu estou fazendo uma live de cada capítulo. Cada live uma convidada especial para a gente falar sobre o capítulo. E claro, né, Amanda, você pode contribuir também aí com o seu conhecimento, com a sua experiência, dar os exemplos Sim, aí com, que você fez com o Luca. Você fique à vontade também, tá? O Salvador das Crianças, como apresentar Jesus para os nossos filhos, para que eles então exatamente. aprendam a amar Isso é o que a gente vai Jesus. estudar hoje. E eu já adianto para vocês que eu meio que destrinchei esse capítulo. Então, você que está assistindo com a gente, pega um caderninho, principalmente se você não tem o livro, não tem o texto para grifar, eu destrinchei e eu separei aqui 6 tópicos, resumidamente, para a gente trabalhar essa questão. E, Simone, o começo do livro, ali, o último parágrafo da primeira página do capítulo, Sim. ele já me instigou muito, assim. Porque a pergunta que a gente quer resolver hoje é a seguinte: como tornar Jesus conhecido aos nossos filhos, ao ponto de que sem Jesus eles se sintam incompletos? Olha que profundidade. Uau, Então, ela começa o muito. capítulo trazendo essa proposta. Não é simplesmente a criança saber quem é Jesus. Não é simplesmente saber que Jesus veio a essa terra, que Jesus veio morrer por nós, não, mas é tornar isso de forma tão, como é que eu posso dizer, tão intrínseca no coração da criança, que ela não consiga dissociar isso da vivência dela. A ponto que, se ela não tiver Uhum. Jesus na vida dela, ela vai se sentir incompleta. Então, a pergunta é essa: como que a gente faz para tornar os nossos filhos, tornar Jesus conhecido aos nossos filhos, a ponto de que sem Jesus eles se sintam incompletos? E aí, a princípio, o que ela traz logo de cara é que essa apresentação, esse conhecimento que nós temos que dar aos nossos filhos, começa quando? Quando eles são bebezinhos. Bebezinhos. Bebê. E o que eu tenho visto, Simone, assim, tenho recebido de feedback, né, das meninas que me acompanham, é que muitas vezes os pais não entendem que a criança, desde o primeiro momento que ela já consegue ter uma ideia, ela já está suscetível a aprender sobre Deus e sobre Cristo. E muitos pais se sentem perdidos nesse início, porque eles falam assim, mas é tão complexo, como que eu vou ensinar isso para um bebê? Né? E aqui tem o texto, né, que ela começa, como que a gente apresenta? Através do amor. Então, eu citei para vocês que Sim. eu iria destrinchar e separei 6 tópicos. O primeiro dele, respondendo a nossa pergunta do como nós fazemos isso, é justamente através do amor e do cuidado.
Então, ela destaca que nós, pais, a mãe, o pai, os cuidadores, enfim, nós devemos ser o reflexo do amor, do cuidado e da compaixão de Jesus. Isso é tão lindo. Uau! Eu acho isso tão lindo, mas É também lindo. é uma responsabilidade tremenda. Não é? Exatamente. É o que eu ia falar, é lindo, mas é uma baita Ela destaca aqui na responsabilidade, página né? 130 o texto que diz assim: o amor da mãe representa para a criança o amor de Cristo. E os pequenos que confiam em sua mãe e lhe obedecem estão aprendendo a confiar no Salvador e obedecer-lhe. Então é como se fosse uma consequência, né? Através do amor que você demonstra, é como essa criança vai perceber o amor de Deus por ela. E eu separei aqui alguns textos para a gente entender que amor é esse que está sendo citado. Porque hoje a palavra amor ela pode ser muito banalizada e interpretada de várias formas. Porque talvez a vivência que um pai e uma mãe teve dentro do lar deles na infância não é a representação do amor de Deus. E às vezes esse pai e essa mãe não sabe expressar o amor de Deus como deveria, não sabe se expressar para os filhos. Então eu queria só fundamentar um pouquinho essa visão do que é o amor. E ali, em 1 João 4,8, a gente entende que Deus é amor. Deus é amor. Essa é a essência da natureza de Deus. Então, só aí a gente consegue entender uma coisa. Espera aí, se Deus é o amor não vem de mim. Porque o meu amor é falho. Eu preciso de Deus para conseguir expressar esse amor, porque Ele é o amor. Se eu não tiver Deus comigo, essa minha expressão ela vai ser falha, ela vai ser equivocada em algum momento, ela vai ser humana. Então nós precisamos entender que sem Deus, nem isso a gente consegue expressar da maneira correta para os nossos filhos. Então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto está em 1 João 4, no verso 19, que diz assim: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Então, por que a gente expressa esse amor? Claro que quando a gente tem um filho, é algo meio químico, bioquímico do nosso corpo, né? Essa reação, essa vivência, o amor vai sendo construído. Mas a gente olha para esse bebezinho, para esse filho que a gente gerou, e a gente ama ele porque primeiro nós entendemos que da mesma forma Deus nos criou. Deus nos criou e mais Deus nos redimiu, Deus nos salvou. Então, a partir dessa lógica, nós entendemos que a nossa função de pais, de expressar o amor, ela é muito mais profunda do que simplesmente o nosso amor passional, né? Aquela coisa da nossa própria natureza. Mas nós temos que amar os nossos filhos porque Deus nos deu o exemplo de amar a ponto de dar a vida por nós. Então, não é qualquer amor. Não é qualquer amor. É um amor que é altruísta, é um amor que é sacrificial. E isso é um ponto muito importante. Hoje a gente tem visto cada vez mais, Simone, um levante de mães que defendem que amam os filhos, mas odeiam a maternidade. Você já ouviu isso? Já ouviu, não ouviu? Pois é. Já ouvi. Isso tem ganhado cada vez mais força e mais voz, principalmente nas redes sociais. E a gente vê cada vez mais mães, inclusive cristãs, apoiando, defendendo essa visão também. E por que a maternidade é vista dessa forma tão negativa? Porque maternidade envolve sacrifício, envolve doação, envolve você entregar a sua vida em prol de outro serzinho, indefeso. Não, e hoje o que a gente tem visto é o oposto disso. A gente tem visto o eu, né? O egocentrismo, Não, eu tenho que pensar em mim primeiro. Eu sou o centro, não é o outro. Eu sou o centro. Então, como é difícil você se deixar de lado, né? Colocar o egoísmo de lado em prol, mesmo que seja seu próprio Porque filho. O nosso, é fácil você dizer que ama quando você não precisa abrir mão de nada. Mas a paternidade exige que a gente abra mão do nosso tempo, do nosso banho tranquilo, muitas vezes da nossa carreira, muitas vezes do que a gente gosta de fazer em termos de lazer, de descanso, do nosso sono. É sacrificial.
Então, nós amamos os nossos filhos porque Deus nos amou primeiro e Ele deu exemplo. Que exemplo? Enviando o seu filho para morrer por nós. Deus se doou completamente. Jesus abriu mão de tudo que Ele tinha de melhor no céu para vir a essa terra para morrer por seres insignificantes como eu e como você. Então, quando a gente entende que é esse amor que está sendo falado aqui, a gente precisa fazer uma autoanálise, assim, sabe? Será que eu estou disposta a amar os meus filhos? Será? Porque é através desse amor que ele vai conhecer a Deus. É através desse amor que ele vai conhecer a Cristo. Então, o meu amor tem sido fidedigno àquilo que Deus me deu como exemplo? Então, esse é o primeiro ponto para a gente pensar. E aí, 1 João 3,16 completa esse raciocínio, porque fala assim: conhecemos o amor nisto, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Então, nós devemos dar a vida pelos nossos filhos. E às vezes a gente pode se equivocar um pouco no sentido de menosprezar a infância, sabe? Menosprezar a criança, subestimar a criança. E quando a gente vê que os nossos filhos têm um valor diante de Deus, a gente não pode ter essa postura. A gente tem que entender que eles são sacerdócio real também, que eles são comprados por preço pelo sangue de Jesus na cruz, assim como eu e como você. Então, dentro desse amor também existe o respeito pelo indivíduo e pela criança. Isso é essencial. E aí, esse respeito se manifesta como? Através dos frutos do Espírito. Então, 1 Coríntios 13 fala que o amor é o quê? O amor é paciente, o amor é bondoso. Então, esse amor, ele se manifesta dessa forma, seguindo os caminhos de Jesus, aquilo que ele nos ensinou. E a partir disso, é que os nossos filhos vão conhecer o caráter de Deus. Olha esse texto aqui, que não está no capítulo, mas eu acho que ele complementa bem a ideia do que ela quis trazer aqui para gente. Está no livro Orientação da Criança, página 259. Pais e mães, deveis representar no lar o caráter de Deus. Deveis exigir obediência, mas não com uma tormenta de palavras, mas de modo calmo e amável. Deveis estar tão plenos de compaixão que os vossos filhos sejam para vós atraídos. Então, olha só. Então, tudo isso é para a gente entender que amor é esse. Então, a gente, através desse primeiro conceito que o livro trouxe aqui, que esse capítulo trouxe, é que o nosso amor representa o amor de Cristo. Através desse amor, eles vão conhecer o caráter de Deus. Então, se a gente falhar nessa representação, eles vão ter uma visão distorcida de quem Deus é. E também nós temos que repetir, isso é um ponto que ela traz aqui, que Jesus ama os nossos filhos, né? Isso é muito bonito. Então, quando você está com o bebezinho no colo, quando você está cuidando do seu filho, você fala: como eu te amo, filho. E você sabia, Jesus também te ama. A gente começa a aproximar e fazer um paralelismo, né? Entre nós e Deus. Querendo ou não, nós somos representação de Deus dentro do lar. Sim, nós somos a representação do amor de Deus. Então, é uma responsabilidade muito grande. E tem outro ponto que aí eu acho importante a gente enfatizar, justamente por conta da nossa realidade de pecado, que está lá na página 132. E você vai ver, Simone, que às vezes eu vou pular e vou voltar, tá bom? Porque eu meio que destrinchei, assim, não tem em tópicos. Mas ela aborda ali no final da página 132 que, infelizmente, algumas crianças não sabem amar ou confiar, porque não experimentaram o amor em família. Então, eles têm grande dificuldade de confiar em alguém, inclusive de confiar em Deus. E como resultado, eles vão ter dificuldade de aceitar o amor do Salvador e confiar na sua graça salvadora. Então, para vocês verem que esse ponto do amor, ele é fundamental. A forma como você expressa, como você se relaciona com seus filhos, como você demonstra o amor e como você... qual é a linguagem do amor que você identificou que seu filho tem, como você consegue se relacionar com ele nesse sentido,
vai impactar diretamente na salvação dele. E quando a gente entende isso, é assim, ó. É um boom. Inclusive, isso aqui é um pouquinho do resumo do Sim. capítulo 1 do livro. Aí, Porque o capítulo 1 do livro sim. foi só sobre isso, amor. O primeiro capítulo. Então, se você não assistiu, volta lá para o primeiro episódio, a primeira live foi com a Ellen Tomazelli e nós falamos sobre isso, o amor. Então, Sim. ela dedica um capítulo, inclusive, de tão importante que é o primeiro capítulo. E é exatamente isso. Nós somos o espelho de Deus para os nossos filhos. Eles vão ver a Deus através do nosso amor, de como nós falamos, de como nós olhamos para Ele. A criança, ela é totalmente emocional nessa fase, né? Nessa primeira fase. Ela pega microexpressões, né? Então, dizer o quanto você a ama, comparar o seu amor com o amor de Deus, com o amor de Jesus. Então, tudo isso vai passar para a criança segurança, confiança. Então, são os três pilares ali, né? O amor, a confiança e a disciplina, que foram os três primeiros capítulos. E a gente vê aqui a importância dele para a criança conhecer Jesus, tanto que ela como retoma primeiro esse assunto aspecto, aqui né? nesse Então, esse é capítulo, né? realmente o fundamento. Sem isso, Sim, todo o é um resto aqui que a fundamento. gente vai comentar na sequência, ele é por terra, assim, porque não se completa, né? Então, esse é o fundamento realmente. E aí, seguindo. Sim, porque a gente não Sim. passa nada sem amor, né, Amanda? A gente não passa nada, a gente não. Mesmo quando adultos, é muito mais fácil para nós ouvirmos uma repreensão, um conselho de alguém que a gente sabe que ama a gente, não é? Então, o amor tem que ser a base de tudo, do que a gente fala, do que a gente ensina. Ele é a sustentação de tudo que a gente vai montar Exatamente. E depois. principalmente, e lembrando que esse conhecimento de Jesus, né, através do amor e cuidado, se dá desde bebezinho. Então a gente não pode subestimar isso também, Isso. né? E seguindo aqui, o segundo ponto que eu analisei aqui, resumindo um pouco o capítulo que ela traz, né, do como que nós conseguimos apresentar Jesus para os nossos filhos, é fazer Jesus uma parte alegre da família. E isso é muito importante, é muito real. E aqui eu trouxe alguns exemplos também, alguma coisa do que eu tenho feito, mas ela aborda algumas coisas no capítulo que ela dá sugestão. Então, por exemplo, você ter figuras, pinturas de Jesus dentro de casa, com Jesus com as crianças no colo, com Jesus conversando com as crianças. Porque as crianças, querendo ou não, elas são muito. O oposto do abstrato, como que me fugiu a palavra agora? Isso, São muito exatamente. concretas, né? Isso. Visuais. As crianças são concretas. E principalmente na primeira infância, nos primeiros anos ali, elas têm essa dificuldade, né, de transpor entre aquilo que elas não veem, que elas não têm. Então, ter essa representação física é muito importante para a criança, para ela conseguir tornar isso mais real, mais palpável para ela. Né? Eu, por exemplo, quando o Luca era bebezinho, eu fiquei pensando assim, que eu vou dar de presente que eu quero que fique com ele assim na primeira infância. E eu mandei fazer esse bonequinho aqui de Jesus. Então, desde que ele é bebezinho, ainda é para mim, né? Mas ok, já tá com 3 anos. Tava lá no bercinho dele, o Jesus, e todos os dias eu falava sobre Jesus para ele. Então, de alguma forma, as crianças elas se apegam, igual você falou, são muito emocionais. Elas se apegam emocionalmente muito fácil a várias coisas, vários personagens. Então, se a gente não trouxer Jesus de forma palpável, né, visível, as crianças vão se encantar e se apaixonar por outras coisas. E a gente não pode correr o risco de deixar que outras coisas, outros, né, distrações, outros roteiros, outras narrativas ocupem no coração dos nossos filhos o espaço que pertence a Jesus. Então, talvez eu trouxe aqui também ilustrações assim de feltro,
Coisas que você consegue colocar no quartinho da criança, do lado da cama, e na hora de dormir você fala: olha só, filho, Jesus está aqui do seu lado com você. Vamos fazer uma oração para ele agora? Então você vai tornando isso, Jesus, de forma mais visível. Outra coisa que ela fala é a questão das histórias, né? Você contar sobre Jesus, você ler histórias contando um pouco de quem Jesus foi, quais são as etapas da vida dele. E eu lembro que quando o Luca era bem bebezinho também, eu sempre gostei de ter livros assim para ele, né? Mas chegou um momento que eu notei que ele tinha livro de todos os personagens da Bíblia. Tinha livro de Moisés, tinha livro de Davi, tinha livro de tudo. E eu falei: gente, meu filho não tem livro de Não tem livro de Jesus. Jesus. Ele tem uma Bíblia ilustrada, ok, mas ele não tem um livro de Jesus. Então, meu filho, eu leio para ele história de Davi, mas cadê o livro de Jesus? E aí, eu comprei esse livro aqui, ó, só sobre Jesus. Então, foi o único que eu encontrei. Até fica a dica aí, se alguém de alguma editora tiver assistindo. Porque foi um livro baratinho, mas ele conta a história de Jesus com rimas, de uma forma simples, com palavras simples. Ele é para bebê mesmo, porque é aquele duro, sabe? É aquela folha dura que o bebê pode botar a boca que vai dar tudo certo. E aí conta toda a história de Jesus de uma forma leve. Então eu lia esse livro pro Luca todos os dias. E eu lia para ele quando era bebezinho. Às vezes, Simone, parece que a gente tá fazendo um esforço que não tá gerando resultado, né? Nessa faixa etária de quando é bebê. Porque fala: mas será que não entende? Quer dizer, parece que não entende, parece que eu tô lendo e não faz ideia. Mas, com o passar do tempo, a gente vê que todo esse esforço são sementes que foram plantadas e que vão frutificar. E com o tempo, o Lucas já sabia a historinha, ele já sabia o que viria, ele já sabia, ele já conhecia. Então a gente precisa. Ele já contava sozinho a história. Isso, depois de um tempo, eles já contam sozinhos a história. Se você não começar, se você não insistir, eles nunca vão saber, nunca vão conhecer. Então a gente não pode ter esse pensamento de: parece que tá muito cedo. Eu vou esperar mais um pouquinho. Porque ele ainda não tá entendendo. Não, né, Amanda? Já começa, já vai introduzindo Jesus na vida dele, as figuras, a oração, os livros com histórias de Jesus, contando o que Jesus fez, como Jesus vivia, o que se passava no coração dele, o que ele sentia, os milagres que ele fez, a vontade que ele tem de estar com a criança, de abraçá-la, de estar com ela. Então você vai colocando, né, esse amor, esse gostinho por Jesus no coração da criança. Mostrando que Jesus faz parte do nosso dia, por exemplo, através das conversas, né? Então, você tá passando por alguma coisa no seu dia, ou você tá vendo que o seu filho tem alguma dificuldade, você fala: filho, vamos orar para Jesus? Vamos ter um momento aqui para tentar resolver esse problema, porque Jesus vai ajudar a gente, ele é nosso amigo. Ou então a gente está cozinhando, ou a gente está vendo um passeio, fazendo um passeio num parque, né? Tá na natureza. Você olha ali para a fruta que está crescendo, você fala: filho, olha que linda essa fruta que Jesus está fazendo crescer para gente, sabe? Então, é rodear a criança, sabe? Exatamente. Eu chamo isso de rotina espiritual, porque é importante nós fazermos o culto com os nossos filhos, né? Aquele momento do cultinho e tudo. A gente vai ter uma live sobre isso ainda, ensinando a fazer o cultinho, mas Jesus, ele não pode ser só uma parte do nosso dia, uma parte da nossa vida. Ele é todo o nosso dia, ele é toda a nossa vida. Então, é introduzir Jesus em todo o seu dia a dia. Talvez, se você não tem esse hábito ainda, vai ser intencional para você, não vai ser tão natural você fazer isso com a criança. Mas comece, como a Amanda falou. Então, você vai... O dentinho caiu, né? Olha, filho, Jesus vai fazer nascer um novo dentinho. Como você está crescendo, Jesus está te ajudando a crescer. Né? A água que nós bebemos, a comidinha que a criança está comendo, a natureza. A natureza é né, a melhor escola para ensinar Jesus. A natureza, as flores. Sempre você vai conseguir. Tudo.
né? Fazer coleção de flores, coleção de folhas. Olha como Deus é criativo. Olha como que pode Deus ter pensado numa florzinha desse jeito. E aí você descreve a florzinha. Então, em tudo, né? Você colocar Jesus no dia a dia da criança. Porque é o que ela fala no começo do capítulo, que a Amanda muito bem ressaltou. A criança, ela não vai saber como é viver sem Jesus. De tudo. Porque Jesus faz parte, não é só daquele momento do dia dela, ele faz parte de todo o dia dela, de toda a vida mesmo. dela. E também trazer essa percepção para a criança de que Jesus é amigo dele, dela, né? Então, criar um relacionamento, eu acho que isso é mais importante. A gente tem que cercar o cotidiano dos nossos filhos de Jesus, de todas as formas possíveis que a gente encontrar, porque as distrações vão ser grandes, a concorrência vai ser grande. Então, no nosso lar, tem que ter essa atmosfera espiritual. No caminho, levando os filhos para fazer qualquer atividade, passear, qualquer coisa, Jesus é o centro, né? Então, a nossa visão de mundo, ela é cristocêntrica. Ele é a razão, ele é a motivação, ele é o fim e o começo. Sem Jesus, nós somos o quê? Nada. Então, se a gente não tem isso internalizado em nós também, fica difícil passar para as crianças. Por isso que eu volto novamente na nossa responsabilidade. Porque se Jesus não é o meu melhor amigo, o meu filho vai perceber isso. E por mais que eu fale para ele, Jesus é o seu melhor amigo, ele não vai ver essa vivência na prática na minha vida. E as crianças precisam ver, elas precisam ver. Não basta ouvir, elas precisam ver um discurso coerente com aquilo que elas enxergam quando a gente está mudo, certo? Então, eu acho que mais importante do que a gente tentar ser intencional, assim, sabe? Que é importante, a gente tem, porque a nossa natureza de pecado, ela vai contra isso. Então, a gente tem que se programar, sabe? De não, é assim que vai ser. Mas, antes disso, a minha preocupação tem que ser em tornar isso realidade na minha vida. Porque senão vai ser um discurso falso, sabe? Então, vazio. Sim, vazio, né? A gente tem que ter trilhado esse caminho então, a para poder gente ensinar, anda com a criança no caminho, a gente tem que estar no caminho. A gente não fala é assim que faz. Não, ele tem que ver na nossa vida, ele tem que ver coerência, enfim. Eu até vou citar isso mais para frente. Então, o segundo ponto, para quem está anotando aí, o primeiro foi o amor e o cuidado, né? Que é a demonstração do amor e do cuidado de Jesus. O segundo ponto é fazer Jesus uma parte alegre da família. Então, Jesus, ele faz parte de todas as vivências, ele está presente em todos os momentos, todas as associações. E uma coisa importante também, os nossos sentimentos, quando nós falamos de Cristo, tem que ser positivos, né? Como a gente conta sobre Jesus, a forma como a gente faz o nosso culto familiar, que vai ser tratado mais para frente, tem que ser alegre. Não é aquela coisa pesarosa, não é lá, agora a gente vai fazer o culto, agora a gente... Não. E não também trazer Jesus, apresentar Jesus como um juiz que castiga. Você fez errado e agora Jesus está muito triste com você e agora você vai... Sabe? Não é assim. Jesus é amor, Jesus é graça, Jesus é bondade. Ele é justo, é verdade, ele é justo. E nós também temos que demonstrar justiça com os nossos filhos. Mas sempre de uma maneira positiva. Lembrando que nós estaremos ensinando o caráter dele. Então, a gente não pode representar da maneira errada. Então, esse foi o segundo ponto. Vamos para o terceiro, para quem está anotando. Então, o terceiro ponto de como nós podemos fazer isso é descrever o grande conflito e o plano da salvação. E esse daqui, eu acho que talvez a gente vai tomar um pouquinho mais de tempo, porque eu vejo que muitos pais têm muita dificuldade nessa questão. Né? Muitos pais não sabem como abordar, enfim. Mas um ponto importante aqui, que ela já traz logo na página 131, é que, às vezes, nós, pais, complicamos o plano da salvação, sendo que ele é simples. É simples de entender. E aí ela coloca o texto que está no Mensagens aos Jovens, né, na página 15, que diz assim: Cristo veio para ensinar a família humana o caminho da salvação e tão claro tornou este caminho que uma criancinha nele pode andar. Então, às vezes, a gente complica demais e não precisa ser complexo.
Aí a gente vai ter que mostrar para a criança, através de histórias, através de atividades, através de dinâmicas, através de figuras, quais são essas etapas da salvação. A gente vai ter que conversar sobre o grande conflito, né? Então, por exemplo, teve um dia que o Luca, aqui em casa a gente tem um quintal com árvore e tudo, né? E aí ele estava mexendo em uma das árvores que tinha espinho. E o que aconteceu? Machucou o dedinho. A gente tinha avisado para ele, filho, não toque aqui, porque você pode se machucar. Ele até tentou não tocar, mas de alguma forma ele acabou esbarrando, se machucou e veio chorando. Então, aí entra um pouco do que a gente conversou no tópico anterior. Nesse primeiro momento, eu expliquei para ele, filho, quem que criou a florzinha? Quem que criou essa árvore? Foi Deus, não foi? Foi Deus que criou. Em que dia da criação ele criou? Ah, em tal dia da criação. Mas por que que essa florzinha tem esse espinho que te fez esse dodói? E a partir disso, a gente começou a conversar. E eu fui explicando para ele. Olha só, no início era tudo perfeito, tudo maravilhoso. Mas o ser humano escolheu desobedecer a Deus e a partir disso toda a natureza mudou. Inclusive a nossa natureza mudou. E o pecado entrou. Então, a partir dessas oportunidades do dia a dia, desses pequenos momentos, nós temos que estar assim, atentos a essas oportunidades, sabe? E o Espírito Santo vai falar no nosso ouvido. É impressionante, porque às vezes você está distraído, mas acontece alguma coisa e na hora vem exatamente o texto bíblico, sabe? Ou na hora vem exatamente uma história da Bíblia para você conseguir fazer essa relação. Então, os nossos filhos, eles precisam entender que nós estamos em um grande conflito. Eles precisam entender que eles têm uma natureza de pecado, que o papai e a mamãe também têm uma natureza de pecado e que por isso nós erramos também. É importante nós assumirmos as nossas falhas, os nossos erros para os nossos filhos. Porque se nós nos tratamos como pessoas perfeitas, que nunca erram, eles não vão entender o processo do perdão, da graça. Então, eles também precisam aprender a confessar os pecados. Para isso, eles precisam aprender a se sentir culpados. Para isso, eles vão ter que aprender a reconhecer o erro, né? Então, são processos que acontecem no dia a dia da criança que nós pais temos que estar atentos. Só que se a gente não estiver próximo dos nossos filhos, como que a gente vai fazer isso? Né? E aí entra um ponto crucial que eu acho que é fundamental, porque Deuteronômio 6 fala que nós devemos ensinar a criança quando? Ao levantar, ao deitar, ao caminhar. É o tempo todo. Só que se a gente não está com os nossos filhos, como que a gente vai fazer isso? Como que eles vão entender o plano da salvação, o grande conflito, numa ida à igreja durante uma vez por semana? Não vai, sabe? Pode até ser que com o tempo eles vão desenvolver, eles vão chegar lá. Mas a gente vai estar falhando na missão e no propósito que Deus deu pra gente como pais, né? E o texto aqui, o capítulo, lá no resumo final, na página 137, ela traz aqui os estágios da salvação. Que eu achei fantástico esse resumo. Você não achou também? Muito Achei. bom. E eu Muito acho bom. que vale a gente dar uma resumida aqui para quem está assistindo também, para você anotar isso daqui. Porque você primeiro precisa entender os estágios da salvação para poder explicar. E aqui está de uma forma tão sucinta e tão fácil, né, que eu acho que fica ótimo. Então, o primeiro estágio da salvação é Deus ama a todos. Novamente, o amor aqui entra em cena, né? Então, fundamento, base, ok. Segundo, todas as pessoas erram e são pecadoras. Por isso, todas precisam de salvação. Olha só. Então, todos erram. Papai e mamãe erram. Filhinho erra. Todo mundo erra. Todo mundo precisa de salvação. Porque se a gente não for salvo, o que acontece? A gente morre para sempre. Porque o salário do pecado é a morte. Então, outro dia mesmo eu estava conversando com uma amiga e ela estava assim,
questionando, né? Como que meu filho tão pequenininho, como que eu trato da morte, né? Com meu filho, que é bebezinho ainda, que tem 2 aninhos, 3 aninhos. E muitos pais têm receio, né, de tratar isso. Mas se a gente não explicar o conceito da mortalidade para os nossos filhos, fica incompleto o quebra-cabeça do plano da salvação, né? Então, é fundamental a gente apresentar isso de uma forma verdadeira, não omitir uma verdade nos nossos filhos, mas sempre com uma linguagem não agressiva, uma linguagem simples, uma linguagem fácil de entender, que é outro ponto que ela aborda. Na sequência dos estágios da salvação, ela fala assim: Deus enviou Jesus para morrer, para que nós não precisássemos morrer para sempre. Então, ele ressuscitou como nosso Salvador, e quando nós recebemos a Jesus, os nossos pecados são perdoados. Então, você vê que em poucas palavras, em poucas frases, você já deu um belo resumo para a criança do que é, né, o plano da salvação, os estágios. E aí, ela segue que recebendo a salvação, pedindo pessoalmente a Jesus que seja o seu Salvador. E aí nós temos que ensinar as crianças desde bebezinho. Então, Sim. A orar exatamente. pedindo Então, por na hora isso. de dormir, vale uma conversa, né? Antes dali, aproveitar o momento da historinha, antes da criança dormir, ou em algum momento do dia, a criança errou, fez alguma coisa. Você aproveita essa oportunidade, porque todo erro é uma oportunidade de aprendizado. E você ensina para essa criança que ela pecou diante de Deus. Ela pecou, e se ela pecou, ela precisa reconhecer o erro, ela precisa do arrependimento, ela precisa aceitar Jesus como Salvador, porque Jesus resolve todos os nossos problemas, mas nós precisamos aceitá-lo. E aí a gente ora com a criança, a gente fala: filho, você aceita Jesus como seu Salvador para te ajudar nesse problema, nesse erro? E seu filho vai falar: aceito, sim, aceito. E vocês fazem uma oração e ajuda ele a pedir isso, né? Conforme vai vindo a maturidade, a criança vai começando a falar, enfim. E depois que a criança aceita como seu Salvador, ela não deseja fazer o mal, porque ela ama Jesus e Jesus o ama. Então, a criança consegue começar a discernir entre o certo e o errado. Que existe uma forma correta de agir e que existe uma forma que não é correta. E quem que define o que é correto e o que não é? Os mandamentos de Deus, a palavra de Deus. Então, a palavra de Deus, ela tem que ser a base, a norma dentro da nossa vivência do lar, né? Então, quando a gente corrige o nosso filho, a gente não corrige pelo nosso próprio capricho. A gente não corrige porque eu estou cansada, porque eu estou exausta. Não, a gente corrige porque o nosso filho feriu um princípio que é bíblico. E o que fugir disso, nós temos que nos atentar se nós estamos sendo justos ou se nós não estamos sendo egoístas na forma de lidar com os nossos filhos, tirando do relacionamento aquele respeito que a gente começou no começo, porque as crianças têm desejos, têm vontades, e a gente tem que respeitar eles como indivíduos também, mas tem certas coisas que são princípios bíblicos e que a gente não deve tolerar, que a gente deve ensinar que está errado, a gente não deve passar a mão na cabeça. E aí, depois que a criança aprende a confessar, né, o erro dela, ela entende, então, que Jesus perdoa e que os seus pecados estão perdoados. E que tá tudo bem, e que tudo fica bem de novo, que tá tudo ótimo. E aqui em casa, depois que eu li tudo isso, né, igual eu falei, esse livro guiou muito a minha forma de maternar aqui em casa. Quando o Luca era pequenininho ainda, que ele nem falava ainda, mas ele já sabia quando ele tinha feito coisa errada, ele já sabia. E aí era impressionante porque a gente falava assim: filho, agora a gente vai orar pedindo perdão pelo que aconteceu, porque não foi certo. E aí ele posicionava a mãozinha e a gente fazia oração por ele. Hoje, com o Luca com 3 anos e meio, quando acontece alguma coisa que ele nos desrespeita, que ele faz alguma coisa que é errado, ele mesmo pede e ele fala assim: mamãe, eu quero fazer uma oração. Mamãe, você me desculpa? Então, uma criança de 3 anos e meio já consegue discernir que ele precisa de um salvador, que ele precisa pedir desculpa não somente aos pais, mas a Deus.
Porque existe uma consciência do pecado, né? Existe uma consciência que vai além do nosso relacionamento filial, assim, parental, né? Então, é muito bonito de ver, digamos assim, quando a criança, desde pequenininha, entrega seu coração para Jesus, confiando no perdão, porque ele fala assim: eu errei e eu preciso orar. Ele fala: eu preciso orar, né? E depois que a gente ora e pede perdão, fica tudo bem. A gente não retoma o erro, a gente não fica dando um gelo na criança. A criança Sim, não. não fica relembrando os erros dela, Exatamente. trazendo Até toda porque hora. a Lamarche mesmo fala, né, que se a criança ela demonstra arrependimento, se enlaça no seu pescoço chorando, pedindo desculpa, você não precisa fazer mais nada. Você não precisa castigar, você não precisa fazer nada, não precisa punir nada. Porque o objetivo da educação, o objetivo da disciplina é justamente trazer as noções da redenção. Nós não queremos simplesmente corrigir os nossos filhos por corrigir, nós queremos que eles sejam salvos, nós queremos que eles tenham a vida transformada, né? Então é muito importante a criança entender essas etapas. Então, se você tem um livro, pode falar. E só um parênteses que eu lembrei, e isso aí a gente está Com ajudando certeza. eles a desenvolver a sua consciência. Sim. A consciência do que é errado, do que é o certo, né? Então, nós tivemos inclusive um capítulo sobre isso com a Marla. Como a criança desenvolve a consciência. Então, nesse conhecimento de Jesus e dos erros dela, você está desenvolvendo a consciência dela. Olha, isso pode, isso não pode, isso é errado, isso não é errado. E eu me lembrei de uma experiência com o João, ele tinha, eu acho que uns 8 anos, talvez. E na escola os meninos falam muito palavrão, né? E o João não tem esse hábito, nós não falamos, né? Palavrão, ele não cresceu num ambiente assim, ele não fala, né? E de tanto ouvir na escola um dia, jogando futebol, acho que ele errou a bola, alguma coisa assim, ele falou um palavrão. E ele chegou em casa Se sentindo chorando, mal, né? menina, porque ele tinha falado palavrão. Como ele tinha se sentido mal, que o dia dele tinha acabado. Porque ele não resistiu e ele acabou falando, e na mesma hora ele pediu perdão para Jesus, porque ele tinha. Até hoje ele conta isso. Então ele não consegue, é dele, ele não consegue, ele se sente mal. E ontem, inclusive, a gente estava falando isso. Falei assim, filho, você ainda se sente mal? Você ainda não fala? Ele falou, não falo. Se eu falar, ele fez assim, ó, meu dia acaba. Por quê? Porque ele foi desenvolvendo essa consciência. Isso é um pequeno exemplo, mas que serve para uma gama de coisas na vida da criança, né? Bater no irmão, bater no amiguinho, enfim. Assistam lá esse capítulo sobre desenvolver a consciência. A gente deu vários exemplos. E então a criança desenvolve essa consciência do certo e errado, o momento que ela tem que pedir perdão, que ela fez algo errado, né? Então, fantástico isso aí que você trouxe, que tá aqui, que outro trouxe ponto muito bem. também a criança precisa aprender a confessar o erro, né? Que eu acho que isso é um ponto importante. Porque a parte do confessar, eu acho que é uma das mais complexas. É admitir o erro e, às vezes, o erro que ninguém sabe que ele cometeu. Porque o ponto da consciência que a gente quer chegar nos nossos filhos é justamente esse. O Espírito Santo está trabalhando tanto ali no coração e ele está com o coração tão receptivo ao Espírito Santo que quando ele erra sozinho, igual você comentou no caso do João, ele mesmo tem essa iniciativa. E como que a gente trabalha essa parte do confessar? É desde bebezinho também, é desde criancinha. Então, esse final de semana mesmo, eu estava com a minha mãe na casa dela, e aí teve 2 episódios. O primeiro episódio, o Lucas, sem querer, derrubou um vasinho de flor que bateu em outra coisa e quebrou um negocinho de porcelana lá da minha mãe. Eu vi e eu sabia que a minha mãe não ia se importar, que era só colocar uma colinha ali e ia resolver. Mas eu conversei com o Lucas, falei, filho, o que você fez aqui não foi certo, você concorda? Ele falou sim. Eu expliquei para ele, isso é da vovó, então a gente tem que tomar cuidado. Agora você vai ter que ir lá contar para a vovó o que aconteceu.
E ele foi lá comigo, eu ajudei ele, a gente contou e ficou tudo bem. Depois, outro episódio, eu tava, acho que, tomando banho. Quando eu saí do banho, minha mãe não estava em casa, ele tinha pintado o sofá da minha mãe. Sofá de canetinha, um sofá novo. Aí ele pintou uma partezinha do sofá assim. Quando eu vi, eu falei, Luca, o que que você fez? Só que minha mãe não estava em casa. Aí ele ouviu a bronca, no caso de que ele não deveria ter feito isso, porque ele sabe, já foi conversado, já foi instruído várias vezes aqui em casa que a gente não usa canetinha no sofá, etc e tal. Então ele sabia, já tinha sido instruído. Então eu falei, filho, o que você fez não foi certo. E na hora mesmo, ele começou a ficar triste e se demonstrar arrependido. Aí o que a gente foi lá? Fomos limpar. Limpei o sofá, que ninguém ia perceber que passou uma canetinha ali. Ninguém, nem minha mãe, que é bem detalhista. Mas eu conversei com ele, filho, agora você vai ter que contar pra vovó o que aconteceu e você vai ter que pedir desculpa pra ela. E aí, quando minha mãe chegou em casa, chegou o momento lá, eu falei, filho, agora tá na hora de você conversar com a vovó. E a gente foi lá na sala, ele mostrou onde tinha sido, contou o que tinha acontecido. E aí, ficou tudo bem. Mas são nessas oportunidades que a gente ensina a criança como é o confessar. E a nossa atitude diante de um erro do filho também não pode ser uma atitude opressora, porque senão ele nunca vai ter coragem de confessar pra gente. Exato. Né? Nunca mais Então, vai se querer toda contar vez que ele nada. contar uma verdade pra gente, a gente for ríspido, rígido, agir com dureza, a criança vai desenvolver qual hábito? O da mentira e não da verdade. Então, nós temos que conduzir os nossos filhos ao hábito de confessar o erro. Como que a gente faz isso? Através de uma educação, de uma disciplina que é calma, uma disciplina que é gentil. Ellen White defende isso em diversos textos dos livros dela. E o livro também trata sobre isso, né? Então, através dessas oportunidades, a gente não passa a mão na cabeça dos nossos filhos diante dos erros deles. A gente corrige com amor, mas a gente corrige. E a gente ensina como deve fazer em um erro. E da mesma forma, quando nós erramos com os nossos filhos, nós temos que fazer a mesma coisa. Eles têm que ver em nós o exemplo, né? Quando nós erramos, nós temos que chegar para eles e confessar o nosso erro também. Se a gente errou na família, eles têm que ver isso também. Então, é muito importante a gente mostrar o processo na prática, sabe? E não cobrar da criança como deve ser feito sem nenhum tipo de instrução ou de exemplo, enfim. A gente tem que ser muito prático, assim, né? E lúdico na forma de educar. Tem que ir mostrando realmente para a criança ir assimilando esses processos. E aí, outro ponto que a autora traz aqui é justamente que as palavras que a gente usa têm que ser simples, né? Nessa forma de apresentar o grande conflito, o plano da salvação. Ela cita também para a gente ler livros para os nossos filhos que tratem dessa temática. E aí fica uma dica, que é o livro Caminho a Cristo, né? Inclusive, a CPB lançou agora uma versão do livro Caminho a Cristo infantil para criança colorir. Então, é incrível. Então, são recursos que a gente pode e deve usar com as crianças, né? Abastecer a mente, o intelecto delas com essa. O João já leu, inclusive. O João já leu, fez Sim. resuminho de cada capítulo. Steps to É Christ. maravilhoso, livro é lindo. pequenininho. E se a criança já tem o hábito da leitura Sim. em voz alta, é para ler com os filhos mesmo, né? Então, conforme a criança vai amadurecendo, você lê junto, você lê em voz alta. Se a criança já é alfabetizada, você estimula a leitura individual, faz uma resenha, igual você comentou. Se a criança é mais artística, você pode ler o livro junto e depois que elas desenhem o que elas entenderam, por exemplo, né? Então, são várias formas que a gente pode trabalhar. E aí eu trago 2 exemplos também que eu acho que são importantes nessa vivência, nesse objetivo de descrever o grande conflito e o plano da salvação, que é a Páscoa, que eu acho que é uma data fundamental da gente trabalhar essa temática com os filhos, para eles entenderem realmente o que é a Páscoa. E também o santuário. E eu tenho até aqui, vou mostrar para vocês.
eu tenho um recurso aqui que eu uso com o Luca, que é esses de feltro, sabe? E desde que o Sim. Luca era pequenininho, quando ele também ainda não sabia se expressar direito, já balbuciava palavras, mas não sabia muito, a gente comecei com ele a brincar de santuário com ele. Então, com esse recurso, que na verdade poderia ser outro, não precisa ser isso, mas a gente... Algumas mães fazem até a Exatamente. maquete, né? Fazem a maquetezinha, Exato. monta junto com a criança, coloca lá os utensílios e tudo. É super legal uma atividade que você está fazendo com seu filho, que ele gosta de passar tempo com você e Exatamente. está aprendendo ao mesmo tempo. E são formas que você leva de forma leve, né? E então, não é, porque tem adulto que tem medo do tema santuário. Tem, assim, não tem um pé atrás, assim, do tipo, não entendo, não sei como é que funciona. Então, o ensinar para os nossos filhos é uma ótima oportunidade para a gente aprender também, né? Exatamente. Inclusive, eu já falei na live aqui, foi assim que eu comecei a falar no Instagram, que eu comecei a aparecer, e porque foi através disso, né? Do Histórias do João, ele contando histórias bíblicas, e as mães queriam aprender para Exato. poder ensinar o filho. Sim, mas como que seu filho sabe? Eu não sei, né? Então, nessa necessidade das mães aprenderem para poder ensinar o filho, foi que eu Exato. estou aqui, Os né? filhos, eles vão moldando a gente, né, Simone? Eu vejo que Deus é, assim, Bom, tremendo na forma de nos educar através dos filhos. É, é através é fantástico. desse confronto, assim, entre aspas, da necessidade dos filhos, que a gente vê quais são as nossas fraquezas e que a gente vê aonde a gente precisa crescer espiritualmente. Então, Deus vai nos moldando. Então, o santuário é um exemplo que uma criança de 2, 3 anos consegue entender o plano da salvação através do santuário, de forma simples, com palavras leves, mas que ela entenda o significado de cada coisa e veja como isso aponta para Cristo. Então, existem várias formas hoje. O mais importante do resumo desse tópico aqui é você cercar a criança desde o nascimento com o ensino bíblico consistente. Tem que ser só. E assim, e aí eu vou levantar um outro ponto aqui, porque tem muitos pais que subestimam a capacidade dos filhos, certo? Na questão do discernimento espiritual. Muitos pais falam assim, meu filho é muito pequeno, ele não vai entender esse conceito. Então, você está subestimando seus filhos. Não subestime. Porque os nossos filhos, principalmente na primeira infância, né? Eles são uma explosão de sinapses de conexões ali, estão prontos para aprender e eles aprendem mesmo. O quanto a gente vê de criança que com 3 anos sabe todas as bandeiras, sabe o nome de todos os países, entendeu? O que você ensinar para os seus filhos, eles vão aprender. Então, ensine a Bíblia, primeiro ponto. Segundo ponto é que alguns pais se acomodam com o que é raso. E aí a gente vai entrar no quarto tópico, tá? Que o quarto tópico, para quem está anotando, é conhecer, amar e acreditar na Bíblia. E aí, o que eu estou dizendo, assim, pais que se acomodam com o que é raso? É uma, como que eu vou dizer? É uma fé ultraprocessada. Às vezes, a gente se acostuma e se apoia muito em outros recursos que não são a Bíblia. Livrinhos ilustrados, historinhas em vídeo. E tudo isso são coisas espirituais, são coisas bíblicas, são coisas boas. Mas isso não substitui a Bíblia. Não substitui. E aí o que a gente vê, muitas vezes, é uma geração de crianças que lá na frente não vai ter prazer na leitura da Bíblia. Não vai ter prazer em sentar e pegar e ler uma história bíblica. Por quê? Porque ela cresceu lendo outras coisas. Então, ela não lê a Bíblia in natura. Ela lê um produto processado. Sim, os genéricos, né? Ela cresceu com os genéricos. Ela lê o que alguém leu primeiro, resumiu e fez diferente, entendeu? Perfeito. Exato. Ela pegou de segunda mão. E às vezes a gente se acomoda nisso. Porque a gente pensa assim, na questão de subestimar a criança.
as crianças só precisam de imagem, tem que ter pouco texto. A criança não consegue ouvir muito tempo uma leitura. Não se cria o hábito da leitura, não se cria o hábito da leitura em voz alta, não se cria o hábito de ler a Bíblia. E aí o que a gente vê é que fica muito no raso. Eu sou professora da escola sabatina, né? Na nossa igreja, eu frequento a igreja adventista do sétimo dia, e nós temos todos sábados escolinhas infantis para cada faixa etária. Eu sou professora do hallzinho. Também já fui diretora do Ministério Infantil. O que a gente vê muito é que a maioria dos pais se retém somente a lição da escola sabatina. Mas a grande maioria nem isso. A criança tem tempo para tudo. A criança tem tempo para natação, para piano, para inglês, para tudo. Mas para ler a lição da escolinha sabatina, não tem. Para decorar um versinho da Bíblia, não tem. Mas, além disso, isso que seria o básico do básico. Mas muitos se acomodam nisso. E o que a gente vê, assim, é crianças que não estão criando o hábito do prazer na leitura da Bíblia. E isso é uma falha nossa como pais. Então, eu comecei a me policiar com isso. Porque até pouco tempo atrás, eu era a mãe que só mostrava os livrinhos ilustrados, né? E a leitura da Bíblia se restringia a mim mesma. E o meu marido, enfim. Mas aí eu entendi, não pode ser assim, porque senão eu não vou estar construindo o hábito que eu quero que ele tenha lá na frente. E aí, para ele construir sozinho, vai ser muito mais difícil, vai ser muito desafiador. Então, o que a gente faz hoje aqui em casa, no nosso culto familiar, antes de mostrar a ilustração, a história ilustrada, a gente pega o trecho bíblico e a gente lê o trecho bíblico em voz alta com o Luca, mostra na Bíblia onde que tá, mostra bonitinho. Depois que ele lê em voz alta, a gente faz perguntas. E olha, com 3 anos e meio, ele consegue responder as perguntas. Eu até postei na sexta-feira passada o nosso culto, e todos os cultos que a gente faz, os cultos diários, são assim. A gente lê primeiro a Bíblia, a historinha, um trecho, e aí o tamanho, né, da leitura vai aumentando conforme a maturidade da criança. Mas ele já tem, hoje, que ele já está treinado nesse hábito, ele já tem a facilidade de ouvir por um bom tempo até. Já lê livro de capítulo, tudo isso ele consegue absorver, ele consegue entender o que está acontecendo, porque a gente vê se ele está aprendendo através das perguntas. E aí, depois que a gente faz a leitura na Bíblia, eu reconto a história aí com os recursos visuais. Seja com livro ilustrado, seja com boneco, qualquer coisa com feltro, qualquer coisa que tenha assim para ilustrar. E isso reforça o aprendizado. Então, o conhecer, amar e acreditar na Bíblia é fundamental. Ela coloca aqui que a confiança nas Escrituras é o fundamento da salvação. Aqui, ó, tá na página 132. Ela diz assim: a criança que aprendeu a conhecer a Bíblia, acreditar na Bíblia e amar a Bíblia, também desejará responder ao chamado para a salvação e obediência. A confiança nas Escrituras é o fundamento da salvação. Então, a gente não pode focar só nesse conteúdo processado, sabe? De segunda mão. A gente tem que apresentar aos nossos filhos a alegria e o prazer da leitura da Bíblia. Direto na fonte. Direto na fonte. Ai, Amanda, olha, tudo que você tá falando sempre me remete à live também, gente. Então, preciso falar. Teve um capítulo só sobre isso também, que foi a criança e a Bíblia, com a Débora. E a Débora, a primeira frase dela foi exatamente isso: a maior herança que nós podemos deixar para os nossos filhos é o amor pela palavra de Deus. Então, ela destrincha um capítulo aqui de como ajudar o seu filho a amar a palavra de Deus. Como fazer o seu filho querer, gostar de ler a Bíblia. E começa novamente, como sempre, com a gente. Ele vê que nós temos prazer ao ler a Bíblia. Não é filho vai ler a Bíblia, é filho vamos juntos ler a Bíblia. Ele vê alegria, ele vê que você recorre à Bíblia no momento de necessidade, de alegria. Se ele vê que você tem prazer na leitura da Bíblia, ele vai querer ter aquilo que você tem. Então, falamos um capítulo sobre como fazer os nossos filhos desenvolver esse amor pela palavra de Deus.
Você vê como vários Exatamente. capítulos aqui neste capítulo, tanto que eu falei lá no início, Porque ele é um que era um dos resumo, capítulos né? mais longos. É como se fosse Ele é um quebra-cabeça mesmo. resumo, como que seu filho vai conhecer Jesus, amar Jesus. Então, eu amei que você colocou aí 6 tópicos. Muito acadêmica e agora mesmo. Você a gente tá vai muito pro quinto, acadêmica. tá bom? Que é já caminhando pro final, porque são 6. Então, o quinto tópico que o capítulo Tá. traz pra gente, então, como que a gente, né, apresenta, ajuda os nossos filhos a conhecerem Jesus. A quinta forma é abordar de forma individual e racional. Então, a autora traz isso pra gente, que é importante a gente evitar um emocionalismo extremo e também cuidar com as influências de grupo, né? Porque muitas vezes, por exemplo, na igreja, às vezes um apelo, em um programa específico para criança, ela se demonstra ali extremamente impactada, mas não necessariamente aquilo é algo que flui racionalmente, mas algo extremamente momentâneo e frágil. Né? Então, as nossas abordagens com as crianças, principalmente que estão naquela fase de batismo, que querem entregar a vida para Jesus, e louvado seja, porque a gente não pode botar uma régua no sentido de não, a criança só pode entregar sua vida para Jesus com X anos. Não é assim, porque a capacidade de aprendizado, a capacidade de fazer as conexões, de entender, isso varia, é único, é um encontro pessoal. Então, a nossa abordagem também tem que ser individualizada, também tem que ser focada de forma específica nas necessidades, na personalidade, no caráter da criança. Então, tudo isso a gente vai abordando de forma individual e levando sempre para o racional. Também ajudando essa criança a entender o que é certo e o que é errado. E também estimulando ela a contar para os outros o que ela acredita. Então, isso é uma forma poderosa da gente estimular, né, a vivência cristã dos nossos filhos. É eles compartilharem aquilo que eles creem. Então, desde pequenininho, se nós queremos criar missionários, nós temos que estimular eles a falar o que eles acreditam. Porque a palavra, ela tem um poder tremendo quando sai da nossa boca. Ela vai e não volta mais, né? A Bíblia mesmo diz. Então, quando os nossos filhos se expressam e aprendem a dizer isso de forma orgulhosa, no bom sentido do orgulho aqui, isso vai criando raízes cada vez mais fortes dentro do coração e da mente deles. Então, isso muito importante também. Não sei se você tem alguma coisa a acrescentar nesse ponto, Simone. Então, a gente vai para o próximo e último, porque já está mais de 1 hora aqui, né? A Simone deve estar desesperada. Não tem problema. Estou falando demais. Mas o último ponto que eu queria trazer para vocês, que o livro aborda aqui nesse capítulo, é que a forma mais marcante e mais importante da gente apresentar Jesus para os nossos filhos, a ponto deles não saberem viver sem Jesus, é mostrar o quanto você ama Jesus. E aqui é meio que um resumo aí do que a gente falou na live inteira, mas é o principal na minha visão, porque os nossos filhos têm que ver no nosso exemplo quais são as nossas prioridades. Se nós queremos que os nossos filhos entreguem a vida a Jesus, nós temos que entregar diariamente a nossa vida a Ele. Se os nossos filhos veem que nós não temos tempo para Jesus, eles também não vão aprender a dedicar tempo para Ele. Então é aquilo que você falou, como que a criança aprende a gostar da Bíblia? É vendo o pai e a mãe tendo esse prazer na leitura. É vendo o pai e a mãe se ajoelhando para fazer oração, sabe? E teve agora, nem tinha pensado nisso, mas teve eu acho que o Luca tinha 1 ano e meio, eu não sei, acho que ele era bem pequenininho, mas meu marido, ele é pastor, ele foi chamado para fazer uma semana de oração em Curitiba, e a gente foi, né? E teve um momento que chamaram a gente lá na frente para apresentar, né? Quem era o pastor que ia fazer a semana de oração, fomos lá na frente. E aí ele falou, quem estava apresentando, o outro pastor, né? Falou, agora, igreja, nós vamos fazer uma oração. Só que ele não falou como que era essa oração. Na mesma hora, sem ninguém dizer nada, meu filhinho se abaixou, se ajoelhou, juntou as mãozinhas e ficou pronto para a oração. Por que ele se ajoelhou? E aqui eu não estou colocando para
colocar ele num patamar acima de ninguém, não é isso. Mas por que que ele se ajoelhou e depois toda a igreja se ajoelhou para orar? Porque todo mundo achou bonitinho ele se ajoelhando e tal. Porque ia ser uma oração, cada um ele sentado e a gente em pé. Por quê? Porque ele viu isso acontecendo em casa todos os dias. Ninguém precisou falar para ele se ajoelhar. Eu não precisei falar, filho, agora a gente vai fazer oração ajoelhado, ajoelha, tá bom? Não precisei. Por quê? Porque ele aprende no exemplo. Então, nós somos a forma mais poderosa de apresentar Jesus através das nossas orações, criando uma atmosfera espiritual no nosso lar. Então, todo o nosso lar, toda a nossa vivência, a nossa rotina tem que ser rico espiritualmente. Porque se nós não tivermos coerência, nosso testemunho vai ser falido e o nosso empenho vai ser falido também. Porque se tem uma coisa que criança se apega mesmo são nos nossos erros e vendo que a gente não faz aquilo que a gente fala. Então, nós precisamos ser coerentes. E aí tem o texto na página 133, deixa eu voltar aqui, que diz assim: se o seu lar é rico em vida espiritual, seu filho sentirá a necessidade do Salvador antes de uma criança que não foi cercada de influências espirituais. Entretanto, se seu filho vê muitas incoerências ostensivas entre o que você ensina e o que você vive, será difícil alcançá-lo com o Evangelho. Tendo convivido com a hipocrisia, ele desligou, em certo sentido, o botão da religião e salvação. Olha que coisa. Eu falo isso, eu falo que uma das formas de tirar o seu filho da igreja na adolescência é a hipocrisia. É ele ver você falando uma coisa e vivendo outra. Porque a palavra tem muito poder realmente, mas o exemplo, a sua vida, o que você faz, o que você fala quando sai da igreja, como ele vê que você trata o próximo, o espírito com que você vai à igreja, com que você volta, né? Quem você é realmente. Isso vai falar muito, muito alto. E essa expressão que ela usou aqui, né? Ela falou assim: o botão da salvação vai ser desligado. Isso, a gente, na verdade, está sendo uma pedra de tropeço no trabalho do Espírito Santo, você concorda? Então, com certeza. a nossa vivência no lar, o nosso exemplo, aquilo que a gente faz, muito mais do que a gente fala, eles vão contribuir para a salvação ou para a perdição dos nossos filhos. E se a gente faz o nosso papel, porque esse papel é nosso, é dos pais, sabe? O que a gente vê cada vez mais são pais que delegam essa responsabilidade para a igreja, para a escola, né? Para sei lá quem. E não assume essa responsabilidade para si. E não entende a profundidade do que isso representa. Então, a gente não pode subestimar a inteligência dos nossos filhos, essa noção do certo e do errado que a gente quer ensinar para eles, eles vão avaliar a nossa vida. Eles vão avaliar a nossa vida e é nossa responsabilidade. Então, outro ponto que ela traz aqui, que eu achei que é fundamental também para a gente criar esse relacionamento saudável, né, visando a salvação dos nossos filhos, tá na página 138. Que nós nunca, ela fala assim, que nós nunca devemos censurar ou expressar choque quando eles falam do erro deles, que foi aquilo que a gente até comentou um pouco antes. Exatamente. Sim, reagir, assim, overreacting, né? Eu tô tentando achar uma palavra em português. Se escandalizar com ele. Assim, você... assim, você exagerar na sua reação, né? Mas que absurdo! E aí, nossa, a criança até assusta, assim, né? E aí, para ela te contar de novo uma próxima vez, ela vai pensar porque muito. Quando a gente tem essas reações exacerbadas, assim, a gente tá subliminarmente dizendo que o seu erro me escandaliza, me choca, porque eu não tenho esse tipo de falha e eu não tenho esse tipo de problema. Então, isso para mim é too much, assim, sabe? E aí, quando a gente tem esse tipo de reação, a gente está se colocando em um patamar acima espiritual, né? Sendo que todos somos pecadores. Então, nós erramos
erramos tanto quanto os nossos filhos, até mais. Então, quando a gente se coloca num patamar superior de espiritualidade, a gente quebra uma relação de confiança com os nossos filhos. E eles perdem essa liberdade, sabe? De ver em nós um suporte espiritual, que vai fazer muita falta na adolescência, se a gente não tiver isso com eles. Então, e ela fala assim, que a gente sempre tem que demonstrar uma atitude de perdão no modo como a gente trata eles e nunca ficar relembrando essas coisas, porque se Deus lança os nossos pecados nas profundezas do mar, nós também devemos fazer isso com os erros dos nossos filhos. Quem somos nós, né, para tratar eles de uma forma com superioridade espiritual? Nós não somos fariseus. E ficar toda hora Isso. trazendo, né? Isso. Relembrando ele. Então, isso é uma forma também da gente ajudar a desligar esse botãozinho da salvação também na mente deles. Porque se eles não podem confiar e ter em nós esse suporte espiritual dentro de casa, a quem eles vão procurar, né? Só pela misericórdia e graça divina, porque Deus... Não, se eles não encontrarem esse suporte em casa, eles vão Exatamente. procurar esse E suporte em Deus algum outro queira, lugar. Nos amigos, em algum lugar. Quem que me compreende? Quem que me entende? que nem Quem eu. que também erra Exatamente. e entende que eu também erro? Então ele vai procurar isso em algum lugar. Se ele não encontrar no pai e na mãe, ele vai procurar em algum lugar, porque todos nós precisamos nos sentir seguros em algum lugar, ter suporte em algum lugar. E que bom que se for o pai e a mãe que errou, vem para nós, vem para mim, né? Errou, a gente perdoa, se arrepende, pede perdão e vida que segue. E isso vai passando segurança e queira Deus que a gente nunca desligue esse O botãozinho. nosso lar Né? não pode ser um lar hostil de condenação, mas tem que ser um lar de acolhimento para os nossos filhos. Isso não significa que a gente é condizente com os erros. Pelo contrário, nós defendemos os princípios corretos, nós defendemos os mandamentos de Deus, mas isso não diminui a forma com respeito, com amor e com equidade que a gente trata os nossos filhos, entendendo que eles são tão pecadores quanto nós, entendendo que eles carecem da graça de Deus como nós também carecemos, e entendendo que sem Jesus na vida, sem a ação do Espírito Santo, nós não somos nada. E o capítulo termina justamente falando isso, que nós devemos orar diariamente para que o Espírito Santo leve os nossos filhos a Jesus, porque todos os nossos esforços não serão nada se a gente não estiver contando com a ação do Espírito Santo. É aquilo, sem o Espírito Santo nós não podemos fazer nada, nada. Tudo vem dele, tudo é por ele, tudo é para ele. A mesma coisa é a salvação no coração dos nossos filhos. E quando a gente trata disso, sobre arrependimento, sobre confissão de pecados, que é o que a gente falou aqui, é fundamental a ação do Espírito Santo no coração deles, na mente deles. Porque por mais que a gente mostre o que é certo e o que é errado, tem horas que não vai ser suficiente. E eu já experimentei isso aqui em casa. Meu filhinho de 3 anos e meio, eu mostrando para ele que ele estava errado, ele entendendo que estava errado, ele entendendo que tinha feito coisa que não devia fazer. E quando eu perguntava para ele, você está arrependido? Ele disse, não, com o coração frio, com o coração duro. E chegou uma hora, um momento, quando isso aconteceu pela primeira vez, que o meu desespero foi tão grande que eu fui para o quarto chorar. E eu clamei ao Senhor, dizendo, Pai, eu não consigo fazer uma transformação no coração dele. O Senhor precisa atuar. Então, tem limites que existem que nós não conseguimos transpor. Que nós somos falhos. Que por mais que a gente tente o caminho certo, se nós não estivermos conectados com Cristo, se nós não estivermos sendo essa representação do caráter de Deus e confiando na ação do Espírito Santo, a gente não pode fazer nada. Porque o trabalho do convencimento do pecado, o trabalho da restauração, da transformação do coração, da mente, isso é um trabalho de Deus, através do Espírito Santo, individualmente nos nossos filhos. Mas qual é o nosso papel nessa hora? É interceder pelos nossos filhos, é jejuar pelos nossos filhos, é entregar eles no altar do Senhor, clamando a Deus e falando, Pai, eu quero muito que meu filho esteja no céu, quando o Senhor vier nos buscar. Eu quero muito
estar com meu filho diante do Cordeiro de Deus quando ele descer nessa terra para nos buscar. E eu estou dando o meu melhor. Eu estou fazendo o que o Senhor me orientou a fazer. Mas existem limites que eu não consigo transpor. Então, que a tua ação sobrenatural esteja ali no coração do meu filho, Senhor, por favor. E a gente clama, e a gente ora, e a gente intercede diariamente, porque é um trabalho que é nosso, mas sem o auxílio de Deus não vai frutificar, não tem resultado. Nós nunca podemos confiar na nossa própria sabedoria, nós nunca podemos ser autossuficientes. Nós temos que entender que um trabalho que é para Deus precisa ser feito por Deus através de nós. Então, o resumo de tudo isso que eu vejo aqui nesse capítulo é que, além de todas essas formas que a gente citou, de apresentar Jesus, de construir esse amor, esse carinho por Jesus no coração dos nossos filhos, o final, que é o principal que nós temos que fazer como pais, é interceder, é orar pelo milagre. E se um dia os nossos filhos se afastarem do caminho do Senhor, nós vamos ter a convicção daquilo que a promessa de Deus está descrita na Bíblia, que mesmo que se ele desvie, ele não vai se esquecer e uma hora ele vai retornar para casa, assim como foi com o filho pródigo. Esse é o nosso conforto. Porque vai chegar um momento na vida dos nossos filhos que a gente vai ter zero controle, zero influência. Então, a partir da adolescência, chega um momento que você perde ali, que você não tem, e ele vai viver a vida dele. E ele não vai estar mais abaixo do seu guarda-chuva de proteção, do seu guarda-chuva de influência. E nessas horas, a gente tem que olhar para trás e ter a tranquilidade, a serenidade de dizer: eu fiz o que eu precisava fazer, eu me empenhei, eu dei o meu melhor, eu segui a instrução do Senhor, eu coloquei, eu jejuei e eu orei. Eu fiz o meu trabalho, eu estou em paz com aquilo que me foi, com o meu objetivo, com a minha missão. Agora, Senhor, é contigo, porque a salvação é individual. A salvação é esse encontro pessoal que a gente falou aqui. E os nossos filhos precisam ter esse encontro com Jesus. Então, se a gente faz a nossa parte, que foi tudo que a gente falou aqui, e a gente entrega para o Espírito Santo atuar, a gente tem que estar tranquilo, porque Deus é poderoso em salvar. Até aquele que vai mais fundo do poço, aquele que vai mais distante. O filho pródigo, Deus é poderoso em salvar, em receber, em acolher, em amar, em restaurar. Então a gente tem que confiar nessa promessa. Amém. E eu me lembro de uma das coisas que a Rebeca Estina falou na nossa terceira live, que é exatamente isso. Nós escrevemos o prefácio da vida dos nossos filhos. Qual o prefácio que nós estamos escrevendo? Nós estamos ensinando eles o caminho, nós estamos ensinando-os a amar Jesus, a conhecer Jesus, estamos plantando essa semente. Nós vamos escrever o prefácio, exatamente. Eles vão escrever o livro da vida deles. E falando em Rebeca Estina, ela é minha próxima convidada de novo. Para quem está ao vivo já sabe, quem não assistiu a live vai ter que tentar descobrir ali nos stories um pouquinho de suspense. Mas a gente vai falar sobre crescendo em Jesus. Então, convidei a Rebeca de novo, porque é um tema que puxa bem para esse lado assim, psicológico, né? E ela é psicóloga. E foi fantástico também a live com ela, a terceira live. Então, é muito lindo tudo isso que você disse, Amanda, porque é realmente isso. E é o que ela traz aqui no livro, né? Os nossos filhos... Deus tem apenas filhos, não tem netos. Eu repito isso em toda live. Deus tem apenas filhos, não tem netos. Nós temos que fazer essa transição. Olha, filho, eu fiz com você, eu te ensinei, fizemos cultinho juntos e começar a estimular para que ele aprenda a fazer sozinho, que ele tenha o tempo com Deus sozinho, para que ele desenvolva essa maturidade espiritual, esse relacionamento com Jesus por ele mesmo e não mais através de nós. E que tudo que nós ensinamos possa estar lá no coraçãozinho deles. E a Darleide falou muito isso também na nossa live. Uma mãe perguntou, né? Eu eduquei meu filho na igreja, eu ensinei tudo. E hoje ele está com 20 e tantos anos e não quer saber de Deus, não quer saber de igreja. A Darleide deu uma resposta direta do céu. Se você quer saber a resposta, você tem que
com ela, assista a live com ela. Darleide, ela falou, ela fez o capítulo 10 e 11 e foi incrível. Foi incrível. Então, Amanda, mais alguma coisa que você tinha separado Não, que você eu acho gostaria de que falar? esse último tópico é um chamado e uma advertência para a gente, sabe? Para a gente. É aquilo que Jesus falou para os discípulos: deixem vir a mim as crianças e não as impeçais. Então, que o nosso exemplo não impeça os nossos filhos de conhecer e amar a Cristo como seu Salvador e entregar a vida por Ele. E sempre colocar o Espírito Santo como nosso reforço, a nossa segurança, a nossa força, né? Sim. É porque isso, Amanda, isso é fundamental, gente. Você que tá aí, né? Mas eu não consigo, eu não Não sou sou mesmo. É capaz. isso mesmo, não Ótimo, somos. Totalmente fantástico. incapaz. É assim mesmo que você tem que se sentir. Você tem que se sentir incapaz nessa missão de educar os filhos para Jesus. Você tem que se sentir mesmo que você não. Porque é justamente por você se sentir assim que você vai buscar em quem pode Exatamente. te ajudar, que é Jesus. E aí, ele que vai colocar as ferramentas à sua disposição, é ele que vai colocar as palavras na sua boca, é ele que vai te ensinar o caminho para você viver o caminho para então você ensinar seu filho. Se você se sentir capaz, aí você esquece. Não, Vai porque dar eu não errado. consigo por mim mesma, eu não preciso de Jesus, pode acreditar que vai dar errado. Porque quando a gente se sente, como a Amanda muito bem disse, autossuficiente, a gente sente que, eu sou demais, eu não preciso de Jesus para nada. Isso vale para tudo na vida, viu, gente? Não é só para ensinar os filhos a amarem Jesus. Eu já ouvi, assim, de pessoas, Uhum. mas eu já sou bom pai, eu sou fiel, sou bom marido, sou honesto no trabalho. Aí, completando a frase que não saiu, para que eu Exatamente. preciso de Jesus? No momento em que a gente começa a achar que nós somos bons por nós mesmos, que nós temos algo de bom por nós mesmos, a gente começa a deixar Jesus de lado. Eu não preciso de Jesus para nada. Eu já sou bom por mim mesmo. Então, é na nossa fraqueza, é na nossa incapacidade que nós podemos buscar, Exatamente. a Jesus. E aí sim, é Ele que nos capacita, através do Espírito Santo. Nada de nós, nada Uhum. nada bom sai de nós. Tudo de bom que sai de nós é o Espírito Santo atuando através da gente. Então busque, se você se sente incapaz, você está no caminho certo. Amanda, muito obrigada. Eu amei demais a novidade que você está estudando. Espero ver o Vamos seu ver. livro baseado no seu TCC. Eu tenho certeza que vai ser uma bênção, que você vai ser uma bênção onde você estiver, quem entrar em contato com você. Obrigada por ter separado um tempinho para contribuir Imagina. aqui com esse projeto. Tenho certeza que foi uma bênção para quem ouviu, para quem esteve aqui. Se você tiver alguma pergunta, manda ali na live quando eu postar. A Amanda vai ficar de olho. A gente responde. Ai, que legal, Vanessa, você aqui. A Vanessa, então, gente, a Vanessa, filha do Wilson e da Rose, ela foram Olha os só. fotógrafos do meu casamento. E eu me lembro, gente, no meu casamento, a Vanessa ali com 14 aninhos, ela era adolescente. E hoje, uma mulher, mãe, eu fico assim, eu E me ela é minha sentindo velha, né? prima de segundo ou terceiro grau Me também, sentindo viu? velha. E ela é minha prima de segundo ou Oi? terceiro grau, né, Van? Jura? Ela é sua prima. Legal! Esse mundo adventista é assim, né? A gente tá tudo em família. Edilane, assista tudo, hein? Volte lá. Assista tudo. Vanessa, um beijo. Espero te rever agora, um mulherão, já mãe. Quero muito rever seus pais também, dar um abraço neles. Muito obrigada vocês que estiveram aqui, que acompanharam, que estão acompanhando. Então, olha, próxima live. Quem assistiu a live com a Rebeca Estina, não pode perder essa próxima. Ela é minha convidada de novo. Ela prontamente aceitou meu convite. Então, nós vamos falar sobre o capítulo 13, Crescendo em Jesus. Vai ser na quinta-feira.
Eu vou postar ali nos stories o horário, tá bom? Beijo. Amanda, um beijo. Que Deus continue te abençoando muito, seu lar, sua família, seu ministério, seu marido. E espero te Com conhecer certeza, se pessoalmente Deus um quiser. Foi dia. uma alegria, E, Simone. Muito e obrigada pelo convite. Realmente você é uma mãe que eu admiro demais. E eu admiro os conteúdos que você traz, a sua proposta que é tão espiritual. Então, Deus seja louvado e que esse ministério seu só frutifique, que dê muitos frutos para a honra e para a glória de Deus, para o reino dele. E continue sendo essa bênção pra gente, porque é realmente inspirador. Então, muito amém. obrigada pelo convite. Foi uma alegria estar aqui com vocês. Amém. Amém. Muito obrigada. Gente, boa noite então para vocês. Bom dia, boa tarde, onde vocês estiverem. Tem uma amiga aqui da Nova Zelândia, eu acho que é bom dia lá para ela. Então, um beijo para vocês e a gente se vê então na quinta-feira com a Rebeca. Maísa, um beijo, linda. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau. Tchau, Amanda. Tchau.